Ponto de hoje. Hoje sou eu mesmo, viu, gente? A Cris tá de recesso, né, Cris? Um beijo pra você. Hoje, semana que vem ela tá de volta. Hoje a gente bate um papo com o doutor Otávio Guassoni, médico especialista em estética, emagrecimento e ganho de massa muscular. Olha, esse assunto interessa muita gente, viu? Muita gente, viu, Ana? Muita gente. A todos nós aqui no estúdio. Pois é, tô falando de mim mesmo. Todo mundo. Pois é, 2023 começa. Mas é bom aquelas metas, né, do ano novo. Esse ano eu vou ser mais saudável, esse ano eu vou ser fitness. E aí, meu amigo, tá na hora, né? Tá na hora de começar. Acrescente aí também, viu, psicólogo, porque você chega lá, sempre se orienta com o doutor Otávio e tudo mais. Né? Otávio. Tem esse lado também. A gente faz um pouquinho desse trabalho também, entendeu? Um pouquinho de tudo ali, porque a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, mas quando a gente fala em ganho de peso e obesidade, a gente não está falando de uma coisa só, a gente está falando de um conjunto de coisas. A gente sempre diz que é uma doença multifatorial. E aí ela é provocada por vários fatores, e eu acho que para a gente tratar corretamente, a gente precisa atingir todos esses fatores para conseguir realmente um resultado a longo prazo. Pois é. Vamos com a de vinhetinha, Aninha? Pra entrar no padrão? Fazer uma cirurgiazinha aqui nessa vinheta, mas sim, vamos lá. No Bom Dia Feira, direto ao ponto. Porque teria o complemento seria com Cristiane Mello. Um beijo, viu, Cris, pra você. É o quadro das sextas-feiras, mas hoje é comigo mesmo. Bom, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de Wegovy, né? O Wegovy, primeiro medicamento injetável semanalmente que combate a obesidade. Ele é indicado para administração semanal, acompanhado de uma dieta baixa em calorias e a prática de exercícios físicos. A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos que enfrentar. Em 2025, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal acima de 30. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o doutor Otávio Guassoni, médico especialista em estética, emagrecimento e ganho de massa muscular. Doutor, a gente até conversava aqui em off, né? Enquanto o Miro estava sextando, eu tava me aconselhando com o psicólogo também, né? Você não tava prestando atenção no sextor, não, foi? Você tava colocando uma trilha musical pro nosso papo, né? Inclusive colocando as músicas do Rezado. A gente lembra do Rezado de Tiquaruçu, dá até vontade, lembra até daquela cervejinha do final de semana, até jogar contra a dieta, viu? Eu mesmo fazendo aqui o sextor, mas eu tava percebendo o doutor Otávio sorrindo. Poxa, tá gostando do sextor? Você tá vendo aí, quando a gente fala de peso, entendeu? Todo mundo esquece de tudo e só corre pra aquilo ali. Pois é, doutor. E eu tava conversando com o senhor em off, falando, né, dessa epopeia que surgiu nos últimos anos aí, que são o auxílio dos medicamentos, de fato, né, para combater a obesidade, combater o ganho de gordura em excesso mesmo por parte das pessoas. E aí a gente tem essa nova ferramenta agora chegando ao Brasil, o Wegovy. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Para quais pessoas, né, que esse medicamento é indicado e, sobretudo, como ele deve ser administrado a partir do momento que chega ao Brasil. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia a esses queridos aqui da rádio. Mais uma vez aqui agradecer o convite de vocês. O Wegovy, gente, ele tá chegando agora, foi agora dia 29 de dezembro, foi aprovado pela Anvisa para uso. Não é uma medicação nova, tá, gente? A gente já tem ela disponível, o mesmo princípio ativo, que é conhecido como Ozempic, certo? O Wegovy, ele é famosa, né? Isso, o Wegovy, ele é semaglutida, só que agora com aprovação, tá, da Anvisa para uso no tratamento da obesidade. O Ozempic a gente já utiliza há mais tempo para esses fins, utilizava off-label, tá? Quando a gente fala off-label, parece assim, nossa, ele estava utilizando. Não, já tinha muito estudo científico mostrando realmente os benefícios dessa medicação em relação ao uso para emagrecimento. Já tinha aprovação lá fora, Estados Unidos, Europa, então a gente já utilizava com esses fins por causa disso. Mas agora, oficialmente,
aprovado no Brasil, e ele vem com o nome de Wegovy, porque vai vir uma canetinha diferente da caneta do Ozempic, porque com o Wegovy a gente consegue atingir doses ainda mais altas. Quando você fala do Ozempic, a dose máxima que a gente consegue aplicar de uma vez só na caneta é 1 miligrama, e agora com o Wegovy a gente vai chegar até 2,4 miligramas, uma dose bem mais alta. Foi aprovado para uso em pacientes com IMC acima de 30, já é obesidade, grau 1, ou pacientes com sobrepeso e com alguma doença ali associada, diabetes, hipertensão, alguma coisa que justifique o uso, tá, do medicamento. Mas é uma arma muito grande no tratamento da obesidade. Como você estava falando, Fernando, nesses últimos tempos a gente tem visto muitas medicações novas para o auxílio do tratamento da obesidade, e a gente tem utilizado com muito sucesso. Tô falando demais aqui, né, gente? Não, tá ótimo. E tá dando uma aula, a gente fica aqui realmente é um assunto que interessa a todo mundo, não tem jeito. E que bom, né? Porque a gente tem visto que, se por um lado a gente tem um avanço muito da indústria de alimentos, com perdão da redundância, industrializados mesmo, de fast food e tudo mais. Por outro, existe também uma legião de pessoas que vai crescendo, de pessoas que vão buscando ter uma vida mais saudável, né? E o senhor já nota isso em consultório, né? Graças a Deus, tá cada dia mais as pessoas estão preocupadas com isso. E é como você falou aqui no início, entendeu? A gente está caminhando para uma população cada vez mais obesa. Por que dessa obesidade? A gente tem que lembrar que a gente está cada dia correndo mais, a gente está cada dia mais estressado. Quando você está mais estressado, mais ansioso, você fica mais propenso a comer mais. Quando a gente está mais ansioso, mais estressado, a gente não quer comer um prato de salada, você quer um carboidrato, que é o que vai te dar ali energia mais rápida, o cérebro pede isso. Hoje a gente tem essa disponibilidade muito grande de fast food, entendeu? De comidas industrializadas, do carboidrato. Então é o que está mais à mão. Nessa correria você não tem mais tempo de preparar a sua comida, você acaba comendo em qualquer lugar, comendo qualquer coisa. Então, assim, quando você vai olhando, é um conjunto de coisas. Muitas vezes a genética da gente trabalha contra a gente também, entendeu? A gente tem a maior parte das pessoas tem uma facilidade muito grande de ganhar peso. E nessa daí a gente vai só somando coisas, e a situação fica muito complicada. Realmente a população está engordando cada vez mais. Isso é uma coisa que precisa ser tratada. Hoje em dia é uma coisa que eu sempre trato. Gente, quando a gente fala de obesidade, a gente não está falando mais de estética, a gente está falando de saúde. Hoje em dia há uma romantização da obesidade, e isso não existe, tá? A obesidade, ela é classificada como doença, ela tem CID, tá? E como toda doença, ela precisa ser tratada. Doença, ela precisa ser tratada com medicamento, certo? A gente precisa tirar a pessoa dessa situação o mais rápido possível. Você está obeso, você está mais sujeito a diabetes, você está mais sujeito a hipertensão, você está mais sujeito a baixa hormonal, situações onde o colesterol sobe, aí você fica com todas essas situações com risco tromboembólico, cardiovascular aumentado. Então, assim, a gente fica aí cheio de problema. Então, a gente precisa olhar para isso com muita seriedade e tratar quando necessário e usar os medicamentos. A gente tem um arsenal grande aí, o Wegovy chegou agora, é mais uma medicação no tratamento da obesidade. Tem muita coisa boa vindo aí. A gente fala que essa é a última década da cirurgia bariátrica, porque com as medicações novas que estão chegando, a gente está tendo aí um sucesso cada vez maior no tratamento dessa doença. Bom, doutor, claro que a gente sabe que também que existem dois públicos aí, né? Tem o obeso, que está, né, tentando combater essa doença mesmo, dessa forma que é tratado. E tem a pessoa que está buscando ter um corpo mais legal, está buscando a estética também. O tratamento muda de um para o outro e eu queria falar justamente sobre isso, porque é uma linha um pouco tênue, né? E quem busca a estética entre as doses que são saudáveis, que vão melhorar além da estética, a saúde dele também, e o momento em que a pessoa exagera
às vezes até teima um pouquinho do que o médico passou e vai um pouco a mais e pode ter um efeito inverso. Qual que é a importância de fato estar buscando essa orientação profissional e o que muda de tratamento para tratamento, do obeso e para a pessoa que quer mais a estética? Justamente isso aí que você falou. O acompanhamento, gente, ele é muito importante. Tem gente que tá usando medicação sem orientação, vai na farmácia, compra, utiliza de qualquer famoso forma. toma bomba, né? É, exatamente. É, mais ou menos por aí. Quando você fala em questão de obesidade, entendeu? O tratamento muda 100%. É a avaliação de dose, a avaliação do tipo de medicação que vai ser mais indicada para aquela pessoa. A parte de estética, entendeu? Aí a gente já trabalha totalmente de outra forma. É tudo muito acompanhado. A gente faz uma gama de exames, entendeu? Vai ali ajustando as doses com o paciente. Então, assim, esse acompanhamento é muito importante e ele te livra muito dessas complicações. Além disso, a gente precisa lembrar que são medicações caras. Quando você fala de Ozempic, quando você fala do Wegovy, agora ele vai vir mais caro ainda, porque a caneta é maior, entendeu? Ela tem uma quantidade de miligrama maior, então ele vai vir com um preço mais alto também. E aí você tem uma ideia de preço, doutor? de valores do Wegovy? Sim. Ainda não, porque ele ainda não está disponível na farmácia. O que tem no mercado hoje? O Ozempic, Sim. uma caneta de Ozempic, ela sai em torno de 900 mil reais, entendeu? Imagina fazer isso sem orientação. Deixa eu te falar, muita gente compra, utiliza e não tem resultado. Imagina. Por quê? Porque utilizou de forma errada, entendeu? Utilizou, às vezes, quando você fala em terapia para obesidade, você precisa de multiterapia, às vezes você precisa de combinação de medicamentos para aquilo ali funcionar. E muita gente não entende isso. Ah, não, meu amigo usou Ozempic e emagreceu, eu vou usar também, eu vou emagrecer. Não é assim que funciona, gente. Pois é, e aí a gente tem, de fato, essa busca de muita gente por um milagre, né? Eu quero um milagre, eu quero um milagre. Parte muito por aí, né? Meu amigo usou, deu certo, vou usar também. Tem esse risco muito grande. Com certeza, gente. E é o que a gente sempre bate. Quando você vai fazer um tratamento para peso, você tem que mudar também hábitos de vida. O que adianta? Olha só. Disciplinar, né, doutor? Se você tá obeso ou se você tá com sobrepeso, você chegou naquilo ali por causa também dos hábitos incorretos. Falta de atividade física, dieta muito errada. E aí você utiliza a medicação e não muda hábito, você vai ficar sempre na sanfona. Acabou o medicamento, você engorda de novo, tá? As pessoas hoje em dia, elas esperam resultados diferentes dos mesmos hábitos, entendeu? Isso aí não funciona. Então, assim, a gente precisa trabalhar também essa parte, tá? É o que a Ana estava falando aqui, a gente precisa também de, muitas vezes, acompanhamento psicológico mesmo, para a gente conseguir mudar e depois a gente conseguir manter esse peso. Pois é, e os medicamentos também atuam nessa área, doutor, porque a gente sabe que mexe muito com a vida da pessoa. Eu já fiz, por exemplo, dietas mais rigorosas. Esse efeito sanfona, eu sou uma sanfona ambulante, né? A sanfona está aqui, porque eu já tive, assim, momentos de rapidamente perder 10, 12 quilos. Poxa, eu tô bem agora. Queria perder 8, perdi 12, já aconteceu isso comigo. Agora eu posso comer de novo, porque eu tenho 4 de sobra. Aí ganhei os 12, mais uns 3, e aí vai, vira uma sanfona. E uma coisa que eu percebi muito é que no momento que eu tiro determinados alimentos, eu fico mais irritadiço, eu fico mais assim, um pouco mais impaciente, né? Altera muitas vezes até o sono, parece que eu preciso dormir mais, e aí já não serve mais o sono que eu tô tendo. Existem medicamentos para também combater isso. E por que isso acontece, doutor? A baixa do carboidrato, tá? Você tá vindo aí de um período onde você tá comendo, entendeu? Uma quantidade alta de carboidrato. O carboidrato, ele é energia rápida, entendeu? Ele tá ali, a energia mais rápida que a gente tem em termos de alimento. Quando você elimina o carboidrato 100%, você tem essa queda de energia. Num primeiro momento, o cérebro ali, o corpo vai entrar em sofrimento. O carboidrato, eu falo que ele é muito viciante. E aí você tá ali naquele vício e tudo. Quando você tira, você tem naquele primeiro momento um sofrimento. Mas depois, entendeu? Os índices começam a melhorar de novo. Quando a gente fala na questão do estresse, da ansiedade, a gente tem medicamentos, sim,
para combater. Muitas vezes é necessário também o uso desse tipo de medicação. É o que eu estava falando para vocês, as combinações de medicamentos que vão ser escolhidos ali para o tratamento vão depender muito de cada pessoa, tá? Mas muitas vezes são necessários sim para a gente conseguir controlar ali naquele início esses sintomas. E assim, são medicamentos muito bons também. E tem muita coisa vindo, tá? Nesse primeiro trimestre, eu acredito ainda, tá? A gente vai ter o lançamento no Brasil da Tizepartida. Essa sim é um medicamento novo, ele já vai entregar uma perda de peso maior do que a do Ozempic, tá? Do que o do Wegovy. Ele tá vindo aí, ele é uma associação do GLP-1, que é o mesmo princípio do Ozempic, do Wegovy, com um GIP, que é um outro tipo de hormônio. Então ele vai entregar uma perda de peso ainda maior. Ele já está aprovado nos Estados Unidos e já está chegando aqui no Brasil também. Depois vem a Cagrisema, tem muita coisa nova para vir, gente. E é o que eu tô te falando, o Mounjaro que vem aí, ele já entrega uma perda de peso semelhante à da bariátrica. Então, assim, a gente está tendo um arsenal de coisas. A gente tem os inibidores de apetite, a gente tem os medicamentos para controle de ansiedade, a gente tem um monte de coisa para ajudar a gente nesse processo. É muito importante a gente falar sobre isso. Muita gente tem medo de usar o remédio. Muita gente chega para mim e fica, meu Deus, doutor, eu vou usar esse remédio, não sei o quê. Mas a pessoa não tem medo de ficar obesa. Então, assim, é uma coisa assim que a gente precisa pensar muito sobre isso, tá? A gente tem que ter medo de ficar obeso, a gente tem que ter medo de não tratar a doença, tá? Eu sempre jogo para os meus pacientes, é uma analogia assim meio... Mas quando você tá com uma pneumonia, você não vai querer, entendeu? Tratar com chá. Você vai querer tratar com medicamento. Por que quando você tá obeso, você vai, não, eu não posso usar o remédio? Então, assim, a gente precisa pensar muito sobre isso. Tá? Se gerou muito essa polêmica também, né, doutor? No momento que os medicamentos foram chegando ao mercado brasileiro, a gente tem correntes e correntes, pessoas que falam não, que o medicamento é necessário, outros que falam que não, que é só mudar o hábito de vida. É importante a gente desmistificar isso, né? Bastante, tá? E me permita só até fazer acrescentar, porque nada é utilizado de forma indiscriminada, até porque se faz uma bateria de exames previamente. Sim. Até para que se estude o paciente e veja o que é adequado para ele. O grande problema é esse. É porque as pessoas utilizam indiscriminadamente, aí tem problema e aí aquilo vira uma verdade universal. Gente, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, certo? Então, assim, o uso indiscriminado de qualquer medicação vai te trazer problema. Tá? É o que se diz também dos anabolizantes. As pessoas utilizam demais. São medicamentos, são repositores de testosterona. É isso que eu falo. Existe por algum motivo, né? Sim, tem gente que precisa, de fato. São medicamentos muito bons. Quando utilizados da forma correta, dão resultados muito bons. A gente tem pacientes sarcopênicos, entendeu? Que tem problema realmente com a questão da massa muscular, que precisam dos medicamentos. E são medicamentos muito bons. Grande problema, se utilizam em doses cavalares, entendeu? E aí a gente tem realmente problema. Isso acaba virando uma verdade universal. Não, fulano utilizou isso e teve um problema, entendeu? No fígado, ou então passou mal e não sei o quê. Então, assim, a grande questão das medicações é você realmente utilizar com acompanhamento médico. Pois é, perfeito, é isso que o doutor falou, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é isso mesmo. Acho que eu sou uma das pessoas que defende, de fato, sem conhecer, sem nunca ter tomado nenhum tipo de medicamento, mas defendo você passar pelo médico. O médico vai dizer o que é que você precisa, não é seu amigo, não é seu companheiro de malhação que vai dizer, não, toma aqui, eu tomei isso aqui, meu resultado foi... Você pode focar no resultado e muitas vezes, claro, você pode estar pensando na estética, o médico está pensando na sua saúde, mas vira um casamento de sucesso, né? Bem por aí, gente. Não é pecado a gente querer ficar mais bonito também, não, entendeu? É ótimo, eu acho isso super saudável. Mexe com o nosso ego, entendeu? Mexe. Então, assim, não é pecado a gente querer ficar mais bonito. Mas, lógico, não a qualquer custo, certo? Tem que ter aí, como vocês falaram, um casamento para que corra tudo bem, entendeu? Que as coisas aconteçam da forma correta, como deve ser, tá? Porque, assim, não é interessante você também buscar estética a qualquer custo, entendeu? Acima da sua saúde. Mas também não é pecado a gente querer ficar mais bonito.
tá? Acho que é uma coisa muito legal e aí a gente precisa fazer de uma forma correta também, uma coisa que dê certo. Claro que a gente está falando muito, e para encerrar, eu não queria deixar de falar disso. A gente está falando muito de medicamento e tudo mais, mas existe toda uma multidisciplinaridade também, né, doutor? Sim. O médico tem o papel dele, mas ele precisa contar com outros profissionais aliados também e, sobretudo, né, a mudança no paciente. Como é que funciona isso na prática, né? Tem o medicamento, mas precisa mexer na dieta, precisa mexer no hábito. Como é que se busca essa fórmula para cada pessoa? Olha só, lá na clínica, tá? Vou falar por mim. Lá na clínica eu tenho uma equipe multidisciplinar que me auxilia. Além de mim, eu tenho 2 nutricionistas, um psicólogo, Olha. um educador físico, tá? E tem uma esteticista. Então a gente trabalha em conjunto, justamente porque a gente vai olhar as necessidades de cada pessoa. Mas é uma coisa que eu sempre bato. A gente trabalha, além das medicações, mudanças de hábito de vida. Normalmente interferir na dieta quando é necessário, na atividade física quando é necessário, na parte psicológica. Gente, isso é muito importante. Você melhorar, tá, a sua saúde mental para poder melhorar o resto. E também a parte de estética. Então é um trabalho multidisciplinar, a gente faz tudo junto. Os meninos estão lá para auxiliar os tratamentos e é assim que a gente consegue que dê certo. Maravilha, doutor Otávio Guassoni, muito bom tê-lo aqui. Médico especialista em estética, emagrecimento e ganho de massa muscular. Muito bom a gente desmistificar essa questão do uso dos medicamentos, né? Eu falo sempre, existem por algum motivo. A questão é como você vai utilizar e como você vai ser acompanhado. Buscar, de fato, um profissional para ser acompanhado, né? Porque às vezes a pessoa foca no medicamento que ela nem precisa também. Tem isso também, né, doutor? Exatamente, gente. Muitas vezes chega a gente lá usando um monte de coisa que não é necessária. A gente tem que trocar tudo. Então, assim... E gastando dinheiro à toa. Gastando dinheiro à toa, gente. Não vamos gastar dinheiro, tá difícil hoje em dia. Vamos economizar, entendeu? Vamos no tratamento certo para que a gente tenha resultados bons, mantendo a saúde e a gente economize um pouquinho também, não é isso? Pois é necessário. Pois é. Eu posso deixar, gente, o telefone lá da clínica. Para quem precisar, entendeu? Lá é o 7536223636. Esse telefone é fixo e o WhatsApp. A gente tem lá essa equipe multidisciplinar, não só eu, mas tem os nutricionistas, tem o educador físico, a gente tem psicólogo, tudo para poder atender as pessoas aí da melhor forma. Maravilha, doutor, muito bom tê-lo aqui. Quero agradecer a disponibilidade de bater um papo com a gente. Terceira vez, né, que a gente bate um papo com o doutor Otávio sobre assuntos diversos, né? Eu lembro que a gente já falou de canabidiol, né, para tratamento de doenças diversas. E hoje a gente falando de bulimia também, né? Foi. E a gente falando hoje também dos medicamentos como um auxílio importante, né, no combate à obesidade acima de tudo. Muito bom tê-la aqui conosco, quero agradecer, viu? Até a próxima. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado e um abraço para todos. Maravilha, direto ao ponto. Bota a vinhetinha, né, Aninha? Ouça agora no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo.